Fala galera, voltamos com mais uma edição do nosso outro futebol equipe completa essa semana, né? A gente teve a nossa semana de bye. Eu tenho uns recados para dar. Vai. Primeiro, para agradecer que a gente chegou a esse passo de 5 mil inscritos, a gente falou umas lives atrás, que tava tipo 3 pessoas, aí a gente já passou alguns números. Mas quem não é inscrito, se inscreve aí que é muito importante pra gente. Já explicou várias vezes, enfim. A gente precisa chegar a 10 mil. Nosso objetivo... Pra poder melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês. O nosso programa de graça, vocês não ficaram saudades semana passada? Se a gente, a gente tenta ficar sempre, mas se chegar a 10 mil, a gente promete que a gente nunca vai ter bye. E eu recebi umas mensagens lá no Dolphin BR, o pessoal falando, poxa, tá fazendo falta, o programa faz falta, o melhor conteúdo em português de NFL. Não, então... logisticamente, semana passada foi complicado. Não teve como a gente se encontrar, basicamente. E só um negócio, os últimos 2 vídeos foram os vídeos lá de Londres, quem não viu assista, que tá bem legal. O primeiro eu soltei na outra semana, que foi no treino do Seattle, no jogo do Oakland Seattle. E depois agora o Pedrinho soltou no domingo. Ficou bem legal. Ele no treino do Chargers, ele completamente emocionado. Você vê que ele não conseguia nem formular as palavras. O cara teve como o maior ídolo da vida dele, né? O LaDainian Tomlinson. Aí teve o cara aqui na área zoando, mandou um abraço pro Neymar. Imagina esse cara encontrando o Calvin Johnson, imagina esse cara encontrando... Isso aí ele ia morrer. E você não. Não. Eu não sei, eu chorei na estátua do Dan Marino, na estátua. Imagina. Né? Então imagina eu encontrar o Dan Marino na minha frente. Então, enfim, realmente ficou bem legal, ficaram bem legais os vídeos, espero que vocês tenham curtido também. E agora estamos de volta com o nosso programão mais do que tradicional. A gente vai falar dos jogos dessa semana, os destaques dessa semana e também os jogos da próxima semana, semana 13. Então, o que temos de melhor de semana 12? Começa. Eu nem falei, né, pra vocês, mas... Não, pra variar, você some. Marcelo, o que você vai falar? Não fala. Estava muito ocupado procurando produzir a série do Madden, que ainda não começou, mas então assim, estava muito ocupado porque delegaram pra mim novamente. O que mais tinha de comentário esse ano é sempre assim, semana 4. Cadê a série do Madden? Quem é o MVP? E o que vocês acham do draft? Assim, gente, tem uma ordem do ano, mas agora a ordem voltou ao Madden. Aí eu não cheguei o time vai ser o Lions. E o time é o Lions, quem não sabe, o time é o Lions. Então, mas foi escolhido por segunda-feira. Foi de sacanagem, né? Não, e tem mais. Segunda-feira teve. E o pessoal falando também no Twitter. Eu não votei no Lions. Eu não votei no NFC. Eu queria o Dolphins, cara. Eu fui votando sim e ele morreu no NFC. E o pessoal falando, tinha que ser o Daniel fazendo a história do Lions. Eu ia pelar, porque o Marcelo é engraçado, porque ele muda o time todo. Eu não, jogo na moral. Eu também, eu gosto. Vocês já sabem mais ou menos como é que vai ser o esquema, que vocês assistiram a live segunda-feira, então... Ele vai trocar mesmo o Matthew Stafford, né? Vai, não, mas tudo bem. Isso aí é... Porque o que ele vai fazer é surreal, mas tudo bem. Então, vamos lá. O meu destaque, cara, essa semana eu queria analisar os 2 últimos que chegaram ao Super Bowl, o Patriots e o Eagles até aqui. São 2 times que... O Patriots é o destaque do Marcelo? Não, o meu destaque são os 2... Fica imaginando qual vai ser o jogo da próxima semana dele. Mas na verdade, o meu destaque era mais falar do Eagles em si, mas não tem como não falar dos 2, porque os 2 estão mais ou menos parecidos, no sentido de que... Tá parecendo no final, quando acabou o Super Bowl. Não dá pra falar do Eagles, tem que falar com o Patriots. Não, eles entram nessa temporada com todo um hype por tudo que aconteceu. E essa temporada tiveram jogos que mesmo ganhando... Sabe quando você não tá convencendo? Eu sei que é difícil também, foi um exemplo, mas tudo bem, futebol americano não tem muito essa de convencer, às vezes você faz o simples pra ganhar o jogo, mas ainda assim acho que se esperava mais. O Eagles teve derrotas pro Buccaneers no início do ano, teve derrotas que eu tô vendo aqui, foi pro Vikings, tudo bem, Vikings estava bem, perdeu pro Titans, que também ganhou do Patriots, também mérito, mas é só uma questão assim, eu esperava um pouco mais desses times, mas o que eu queria falar em compensação cara, o Washington Redskins sem o quarterback titular. Cowboys é um destaque muito bem essa temporada, eu tô gostando do que estão fazendo, porém, esse Eagles oscila muito. Esse Eagles vai estar de volta na briga. Então, olho nesse Eagles de volta na briga, e o Patriots é natural que, mesmo mal, a gente sempre espera já garantido praticamente na pós-temporada, a gente sempre espera alguma coisa nessa pós-temporada. Então, só para não descartar os 2 times de qualquer briga pelo que eles mostraram na temporada regular, porque eu ainda acredito nos 2 times de se destacando na pós-season, mesmo com todos os moles dados até agora, só o destaque desses 2 times
da temporada deles até aqui? Eu só esperava, eu já tinha até falado aqui, imaginava que o Eagles ia ter uma queda de rendimento, muitas perdas no coaching staff e tal. E também, cara, os caras estão comemorando o Super Bowl até agora. O famoso que eles falam de hangover, né? Os caras estão na ressaca total, tá jogando assim na maciota, tá tranquilo. Entendeu? E agora, eu esperava que fosse um pouco melhor, não esperava que a queda fosse tão grande, acho que caiu muito. Muitas lesões também, né? Secundária tirando o Michael James, todo mundo machucou. E eu acho... 4 corners de lá. Mas se machucaram há 3 semanas, 2 semanas. Não, eu sei. As derrotas do início não... Mas eu acho que... Mas alguma hora vai fazer falta. Eu acho que o mais grave no Eagles foi realmente a perda no coaching staff. Perdeu muita gente importante no coaching staff, né? Como o Frank Wright tem, eu sei que vai ser seu destaque daqui a pouco, já dando spoiler, como ele é importante. Né? Exatamente. Vai, dá o seu. Há 2 semanas a gente fez nosso programa de prêmios e eu falei assim, cara, sempre tem aquele time que embala, né? E eu tava apostando no Atlanta, desde então o Atlanta só perdeu, então não é mais o Atlanta. Eu falei que isso ia acontecer. Você falou um monte de coisa, Marcelo, já. E não aconteceu, então... Você falou que o Dolphins ia ficar com a pique 1. Não, mas eu falei que você zicou a Atlanta. Pode ser, então eu sou culpado, perdão, torcida de Atlanta. Mas... Eu falei na temporada passada que o Giants ia ganhar o Super Bowl. Eu tô falando, então, é zicando. Enfim... Mas na NFC, esse time eu acho que já tem se mostrado que é o Seattle. O Seattle tem tido uma arrancada, tá ganhando jogos importantes. Foi lá em Carolina, jogo difícil, ganhando muito no final. Eu acho que um dos jogos mais difíceis é você ganhar em Carolina. Não, e assim, o Carolina com o Christian McCaffrey com mais de 100 jardas terrestres e 100 jardas recebidas. Assim, não foi que o Carolina jogou mal, o Carolina foi bem. E o Seattle foi lá só respondendo. E o Russell Wilson... Você pode tirar o Mahomes e o Breeze, acho que o Breeze e o Mahomes 2, a briga pra ser o quarterback 3 da temporada tem uma porrada. E o Russell Wilson é um deles. Eu acho que o Russell Wilson tá pouco sendo falado. Ele tem sido um dos melhores jogadores da temporada. É porque todo ano é assim, sempre na parte final da temporada ele ele vai bem. Entendeu? E eu acho que ele é muito, assim, no bom sentido, volátil. Cara, cada ano você pensa que você quer aquele lance o tempo todo, ele vai lançar. Você quer que ele corra um pouco, você vai correr. Você quer que ele só maneja. Ele faz o que você precisa e ele ganha jogos. Destaque que, assim, no começo da temporada, eu até, Marcelo, eu até falei mais na Precision, assim, vamos dar um crédito pro Pete Carroll, ele tá falando na Precision, ó, a gente tem caras jovens na defesa, ninguém conhecia Sherman, ninguém conhecia Earl Thomas, não, Thomas até conhecia, mas não conheciam outros caras. Por exemplo, Trey Flowers, não é o Trey Flowers do Prejudice, Trey Flowers que era safety na faculdade, eles draftam na quinta rodada e tem jogado muito bem como corner. Então eles acham gente e... Enfim, eu acho que o Seattle tem 3 jogos muito fáceis, que tem 2 contra São Francisco, contra a Arizona, então você pensa que pelo menos umas 3 vitórias certas, aí você tem 2 jogos muito difíceis contra Vikings e Kansas City. Eu acho que se ganhar os 3 tá praticamente certo nos playoffs, eu não sei, mas se ganhar 4, pra mim é vaga certa. E do outro lado, tá muito, muito bolado. Eu acho que a briga da AFC é bem legal. Acho que se for pra tirar esse time que é o da arrancada, até pra chamar uma arrancada antiga, é o que o Rafa vai falar daqui a pouco. Mas eu queria destacar o Denver Broncos, que conseguiu uma vitória importante contra o Steelers, que era o segundo seed da divisão, da conferência, desculpa. Também, Case Keenum tem jogado muito melhor nas últimas semanas, muito melhor mesmo, assim, ele tem um touchdown pro Mario Sanders, que ele faz o scramble, o Sanders lá atrás, um monte na frente, ele vai com bola perfeita. Enfim, esse time do Broncos nem foi defensivamente a melhor partida, não conseguiram pressionar tanto no primeiro tempo, no segundo aí eles conseguiram o melhor jogo, mas o grande destaque do Broncos é porque eles têm uma tabela muito fácil, muito mesmo. Eu vou falar pra vocês aqui, ó, a gente tá em qual semana? 12, né? 12, vamos pra 13 agora. Vamos lá, o Broncos é laranja, né? Eles pegam o Bengals semana que vem. Pegam o Bengals semana que vem, que só eu acreditei no Bengals, pelo visto. Cadê Denver? Denver pega o São Francisco depois. Aí depois o Denver pega o Cleveland, em casa. O Cleveland tem jogado bem, mas o favorito hoje é o Denver, se perguntar. Depois pega o Oakland. Nossa. E depois fecham contra o Chargers. Talvez não valha nada para o Chargers. Já pode ser lá o quinto seed já, então... A chance do Denver ganhar os 5 jogos existe e é grande. E muito desse resultado também por conta deles começarem a entenderem assim, cara, a gente precisa correr com a bola. A gente tem o Royce Freeman, que mesmo assim ficou lesionado em alguns jogos. A gente tem o Lindsay, que foi uma baita... Um dos melhores running backs da temporada. Daí então, assim, não calor, vamos correr, mas vamos correr muito. E vamos correr muito mesmo. E tem que ser, tem que o Royce Freeman carregar o piano e tem que botar a bola no Lindsay, desenhando jogadas específicas quando mais se precisa, porque o cara tá com média de 5, até ontem, não sei depois do jogo de ontem, mas com média de 5. Ele correu muito bem, então não deve ser. 5.4 jardas por carregada. Isso é uma coisa bem alta. Então assim, tem que correr, cara, e garantir a defesa. A gente já tinha falado isso. Acho que o grande segredo é esse. O Vance Joseph foi pra lá pra dar um jeito na defesa. Não conseguiu, ele vem fazendo escolhas muito ruins. O Vance Joseph é ruim, é difícil apostar nele. Eu tô apostando nele.
assim, no time dele, mas ele pode fazer ele perder em 3 de 5 jogos. Exatamente. Eu venho acompanhando alguns torcedores do Denver Broncos, todo mundo fala o seguinte, as escolhas dele são muito ruins, todo mundo chama ele de então os muito burro. jogadores já reclamaram. Os jogadores já criticaram Night, publicamente, então assim, o Vance Joseph é a trava. A gente costuma falar aqui de alguns times que tem a trava, então o Vance Joseph é a trava desse time dos Bengals, tem opções boas tanto na defesa quanto no ataque. O Emmanuel Sanders é um dos melhores wide receivers da NFL. Tem o Cortland Sutton, que também é um baita de um jogador, por isso até que se desfizeram do Demaryius Thomas. Então assim... Então criando Tyrande, todo jogo com Tyrande novo. Todo jogo aparece, todo jogo aparece. Tem o meu garotinho Fumagalli lá, que tá... tá no Fumagalli, revelado no Guarani. Essa é pra quem é das antigas, né? Clássico. Então, o outro time que tá embolando tudo na AFC saiu dessa partida. Se um ganhasse, poderia ser esse time, se o outro ganhasse, seria o time. Quem ganhou foi Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts vem de 5 vitórias seguidas, vem numa ascensão muito grande. Andrew Luck vem assim, jogando muito bem. Ontem cometeu alguns errinhos, que eu considero erros mentais, foram erros dele mesmo, não adianta culpar o receiver que errou a rota, não sei o que lá, o passe dele foi ruim e tal, mas na hora que precisou, na hora que o Frank Reich falou, olha, preciso do meu quarterback, colocou a bola na mão do quarterback, falou, meu filho, vai lá e ganha o jogo pra gente. Aí Andrew Luck fez aquilo que se espera de Andrew Luck, foi lá e ganhou o jogo, definiu a partida, e aí deu um field goal molezinha lá pro Vinatieri, que errou horrível, um chute assim. No chão, eu acho. Né, esquisitíssimo, né? Se fosse qualquer outro kicker a gente entenderia, mas o Vinatieri ficou meio esquisito. A idade começou a pesar, 45 só. Só 45. Barba branca, ele tá parecendo um Papai Noel já de barba branca. Mas enfim, o Vinatieri, a gente tem que respeitar. Marlon Mack correu para 85 jardas, fez uma boa partida. Né? Saiu com uma concussão, vamos avaliar como é que foi. O T.Y. Hilton, 125 jardas recebidas, fez uma grande partida também. Eric Ebron de novo aparecendo, 2 touchdowns no jogo. É surreal, muito prolífico. O uso dele é surreal. Tipo assim, quase que todo target é touchdown. Exatamente. E o Jack Doyle também apareceu com um touchdown. Então foram 3 touchdowns na partida e 3 touchdowns de tight ends, o que pra mim, torcedor do Miami Dolphins, não surpreende em absolutamente nada, porque os Dolphins não sabem marcar tight ends há pelo menos umas 6 temporadas. Eu acho que o Colts é o melhor time, assim, teve aquele outro menino, como é que o nome é? Mo Khalil, eu não sei como é que fala o nome dele, puxa aí. Desce aí. Ele não deve ter nenhuma recepção. Collins, eu não sei como é que fala o nome dele, são 3 nomes com hífen. Ele também teve acho que 2, 3 jogos seguidos com touchdown. Então, eles têm usado muitos diferentes. Mas é impressionante. T.Y. Hilton, Chester Rogers, Eric Ebron, Dontrell Inman, Jordan Wilkins, Naheem Hines, Jack Doyle, Marlon Mack e Andrew Luck. Todos esses caras recebendo passe. Mas aí eu vou dar uma de Marcelo. Marcelo sempre fala isso. 2 jogos seguidos, pra que você vai lançar a bola pro Andrew Luck? Ele se taca em zona, não conseguiu pegar, nenhuma necessidade. E o de ontem? Nossa, ele foi dando uma porrada. Deus. Que ele caiu com o ombro, tipo, cara, pra que isso? Cara? E assim, o Kiko Alonso amassou o Andrew Luck. Se ele tivesse assim, ele arrebentou o ombro, não viu mais, eu não teria ficado surpreso. Não, e desculpa, torcedores do Colts, eu adoro o Andrew Luck, eu adoro o Colts, seria bem feito. Não pra ele, eu acho que foi um técnico. Não, lógico, é uma jogada desnecessária, você não tem a menor necessidade. Talvez o técnico do ano, mas nessa daí... Eu acho que... Esqueci do Ryan Grant que recebeu um passe. Você falou do Colts, essa melhora, eu já tinha citado isso, eu acho que é incrivelmente ligada à melhora do jogo da OL em si. A OL tem jogado muito. Desde que o time encaixou, a OL começou a encaixar, esse time mudou da água pro vinho, tem conseguido correr com a bola quando quer. E olha que ontem eles jogaram sem o center titular, que é excelente, o Ryan Kelly, é um excepcional center. Tá uma coisa absurda e tem mais. Eu acho que esse time aí, mesmo analisando, até puxei quando você estava falando, eu fui puxar a tabela deles. Eles pegam Jaguars semana que vem, Texans, Cowboys, Giants e Titans de novo. Tem alguns jogos ganháveis aí. Não é uma tabela fácil, mas se esse time chega pros playoffs jogando bem e amassando todos esses adversários aí, vem com moral pros playoffs e todo mundo em janeiro já tá desgastado. O Indianapolis Colts tem jogado no ataque um jogo muito físico. O problema é a defesa, mas o jogo que não tá mal, mas tipo assim, se você tira, exatamente, esse eu quero dizer, se você tira a defesa do campo e joga fisicamente no ataque, com a L correndo, cara... Quantos jogos que eles ficaram sem tomar sec agora? Foram 2, né?
Não foram? Acho que Miami não teve sec, não. Eu vi o jogo. Não teve um que foi negado. Ah, é? Não, teve pelo menos um, não? Não teve nenhum sec. Eu vou procurar aqui, mas... Não, eu lembro de ter visto 2, tá? Um foi negado, pelo visto. Um com certeza foi negado. Não teve aqui. Eu lembro de ter visto. Deixa eu ver aqui, tô puxando sec. Teve um aqui do Cameron Wake. O Cameron Wake, ele foi o que quebrou, eu acho. Então foi o Cameron Wake. Depois... Teve um antes do Robert Quinn que foi negado no holding da defesa. Não, o do Wake com certeza, porque eu lembro que, tipo assim, só podia ser o Cameron Wake pra quebrar. Só pra fechar, eu falo do T.Y. Hilton, eu sempre critiquei o T.Y. Hilton, eu nunca achei que ele fosse um recebedor que pudesse fazer o que ele vem fazendo. Eu sempre achei que ele fosse um cara, talvez por mau uso, speedster, que ia esticar o campo. Só que eu tô vendo ele sendo usado pra fazer deep cross, deep out, rotas que slants, coisa que eu nunca vi o T.Y. Hilton fazer. Fez muitos slants. Então, coisa que eu nunca vi. Então assim, mérito também de quem botou a cabeça e falou, não, cara, eu tenho um cara, ele é bom, vamos usar ele Frank Reich. Da maneira que tem que se usar, entendeu? Então assim... O Frank Reich agora só precisa dar uma limpada nesse jogo do Andrew Luck, porque as 2 interceptações de ontem me incomodaram um pouco. Mas é o Luck sempre teve isso. Né? Foram passes assim que ele errou a leitura de fundo de campo. Isso foi muito claro, isso foi muito evidente. Demais, mas é aquilo, ele confia tanto no braço dele. Tipo, vou lançar porque meu braço é bom demais. Muito bom. Mas eu acho que ele precisa limpar um pouquinho esse jogo, dar um pouquinho mais de responsabilidade pro garoto, até pra evoluir o quarterback que ele tem, né? Vamos falar dos jogos da próxima semana? Começa você. Vamos lá. Jogo muito legal, Sunday Night, acho que nem era, mudaram, porque eu acho que o Sunday Night era ruim. Eu acho que era Seattle e São Francisco, era algum desses assim, que o quarterback machucou. Mas enfim, Los Angeles Chargers... É Los Angeles mesmo, você viu o time? Sem intensidade, né? Sem querer. Eu falei assim, não, falei errado, depois eu falei, não, tá certo. Enfrenta o Pittsburgh Steelers, como eu falei, o Steelers perdendo o Broncos, vem um time muito irregular, eu acho que o Steelers pode ganhar de qualquer time, pode perder de qualquer time. Isso já não é novidade, todo ano é isso. Mas esse ano, assim, esse jogo contra o Broncos, tudo bem que eles tiveram um vacilo, assim, um cara que perdeu um touchdown na linha de uma jarda, que virou touchback. Eles tiveram um fumble do James Conner, algumas enfim, foi um jogo que eles podiam ter vencido. Mas se você quer a segunda seed, se você quer chegar contra o Patriots daqui a 3 semanas... Principalmente jogando em casa contra os Patriots. Exatamente, se você quer enfrentar o Patriots daqui a 3 semanas, assim, eu tô na sua frente, então você que vai ter que pegar, isso é difícil. Então, enquanto isso tem o Chargers, que inclusive eu tava vendo o Chargers, falei, cara, o Chargers dá pra pegar os Chiefs ainda. Pega daqui a 4 semanas os Chiefs. Não é impossível ganhar a divisão, só que o Melvin Gordon machuca o joelho, domingo já não joga, vai ferrar a vida de milhões de jogadores de fantasy, inclusive a gente na nossa liga, porque você não sei que eles estão no programa. E o André também. Mas o Leonardo Fournette pode ter sido suspenso no próximo jogo pela porrada, então a gente pode ter perdido nossos 2 melhores jogadores, então a chance de ser eliminado hoje dos playoffs é grande. Mas, enfim, é isso, eu acho que o Chargers tem sido um dos melhores times da NFL, mas não deixa uma tabela tão difícil. Então vai ser um teste de fogo pra ver se o Chargers é de verdade mesmo. Show de bola, vai. Não, meu jogo, essa semana tava difícil, eu nem tenho puxado muito jogo do Patriots como destaque, mas... Não, eu acho que Vikings e Patriots vai ser um jogo... Só um negócio, o jogo é em Pittsburgh, deixa eu te falar. Não, esse jogo vai ser, o Giants, Vikings e Patriots vai ser em Foxborough, né? Eu acho que um jogo da rodada. Um jogo fantástico, o Vikings vem mostrando... a defesa jogou bem. Melhorou muito, jogou bem, mas assim, acredito que o grande desafio pro Patriots vai ser parar esse jogo aéreo, esse trio, né, que é o Kirk Cousins, o Stephon Diggs e o Adam Thielen, que estão tendo temporadas fantásticas. Ontem eu falei, até achei, cara, porque eu sempre achei o Diggs melhor. Ontem eu falei, nossa, aí tá vendo, o Diggs faz uma jogada assim, daqui a pouco veio o time e veio, eu falei, cara, não é possível, mano. De novo, uma atrás da outra, é bizarro. Então, o grande desafio... O Cook jogou muito ontem também. Vai ser, e eu acredito que as armas pro Patriots ganhar esse jogo vai ser justamente desacelerar e tirar o Kirk Cousins de campo. Tirar esse ataque que tem muita big play, muita jogada rápida. Inclusive foram bastante agressivos no final do jogo domingo contra o Packers, onde era só a gente podia ter corrido. Eles lançaram uma slant no Stephon Diggs e completaram o first down e ganharam o jogo ali. Então, mostrando bastante agressividade no ataque, acredito que pro Patriots... Essa defesa, desde que o Emerson Griffin voltou, é outra. É outra. E eu tô curioso para ver o comportamento da defesa dos Patriots, porque parte da defesa dos Patriots vem muito mal,
mas outra parte vem muito bem. Né? Então, assim, o Trey Flowers vem jogando muito, o Stephon Gilmore vem jogando muito, o McCourty já, né? Esse aí é padrão. Agora tem outros nomes que não vem jogando nada. Então, de repente, num mismatch aí que enxerga o ataque, né? O John DeFilippo, de repente, explora isso daí, mesmo jogando em Foxborough, de repente é um jogo aí. Eu acho que claramente o Gilmore vai anular um recebedor, beleza? Pode ser. Mas o outro vai ter o jogo da vida, irmão. E aí, exatamente. Sim, eu acho que não tem ninguém no peito. Porque o desnível é muito alto. Do Gilmore para o outro corner, a diferença é muito, muito grande. Então, enfim, eu não tenho um jogo para destacar. Eu tenho uma tendência que eu observei aqui nos jogos dessa rodada. Saints e Cowboys. Se o Cowboys perde esse jogo, pode dar adeus aos playoffs. Panthers e Buccaneers. O Panthers não pode escorregar nesse jogo de jeito nenhum. Tá vendo o programa depois do jogo, porque foi quinta, ok. Os Panthers não podem escorregar nesse jogo em hipótese alguma. 3 jogos seguidos. Colts e Jaguars. Jogo importantíssimo para os Colts. Vão jogar fora de casa e também não podem escorregar. Browns e Texans. O Browns vem subindo de produção e o Texans precisa fechar essa divisão de uma vez, porque o Colts está subindo, então não pode tropeçar também. Essa divisão está bem aberta. Ravens e Falcons. Ravens hoje tem a 6ª seed. Se tropeçar, já vem gente aí, o Colts babando, voando. Quem será que vai ser o quarterback? Eu não sei. Pois 49ers e Seahawks. O Dani já tinha falado bastante do Seahawks, que é o time que vem atropelando. Esse é um jogo perigosíssimo, porque é um jogo de divisão, uma rivalidade horrorosa. Se tropeça jogando em casa, de repente não recupera lá na frente. E a volta do Richard Sherman ao centro Link Field. E Redskins e Eagles. E aí vamos ver o que acontece com o Redskins, agora sem o Alex Smith, vai jogar fora de casa. E vamos ver se o Eagles dá aquela arrancada final ou não. Então, muitos jogos com um grau de importância muito grande para playoffs, porque se algum time escorrega, vai ficar de fora. São times que eu falei aqui que estão com a faca e o queijo na mão para garantir a vaga na pós-temporada. Com certeza algum deles vai tropeçar. E algum deles vai tropeçar. Tem muito time embolado, agora a semana já vai ser em dezembro, fim de semana. E se eu tiver que apostar numa tropeça aqui, Ravens e Falcons, eu acho que o Falcons vai beliscar esse jogo jogando em casa. E aí ninguém ganha com esse jogo, né? Porque pro Falcons se posiciona mal no playoff. Vai ficar só mais embolado. E vocês acham que... Uma perguntinha aqui, para fechar o programa com perguntinha. Supondo que o Flaco volte esteja bem para jogar o próximo jogo. Bem. É só para escolher quem vai ser o quarterback. Sem discutir, eu só quero dizer, dizer o nome. Não, vocês na posição de ter que escolher um e falar, não, vou bancar e vou colocar o Lamar Jackson ou vou colocar o Flaco? Não é fácil. Eu até acompanhei os 2 jogos do Ravens bastante com o Lamar Jackson. Mas eu vou de Lamar Jackson. O Flaco não dá mais. Se você perder com o Lamar Jackson, provavelmente você tentou. O Flaco você já sabe o resultado final. Eu vou de Joe Flaco. Então, eu sabe que eu gosto de corredor, quarterback corredor, mas acho que é o seguinte, eu sei que o Lamar Jackson pode passar, mas eu não sei se o John Harbaugh sabe disso. Tá entendendo? Se você botar 5 linebackers dentro do box, acabou o Ravens, irmão, com o Lamar Jackson. Então, por esse motivo, eu vou de John Flaco. O problema é que ele sabe passar, é porque o John Harbaugh não tá botando garoto pra passar. É isso que eu quero dizer, ele sabe. Mas eu não sei se o John Harbaugh sabe disso. Exatamente. Enfim. Galera, chega por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí pelos votos de nossa volta, né? Todo mundo na torcida. Foi o aniversário do Rafa ano passado e do Pedrinho, mandem parabéns. Obrigado. E 5 mil inscritos. Quem mandar parabéns é porque é raiz mesmo, tá até agora. Valeu, gente, até semana que vem, um abraço.